Mas acontece que tem campeonato mineiro e os 3 primeiros jogos serão feitos aí pelos meninos, né, do Sub-23, não é isso, Vinícius? E lembrando que nós da FM O Tempo e também no youtube.com/o tempo, youtube.com/Robotempo Esportes, estaremos transmitindo no domingo às 10h30 da manhã a estreia então do Atlético diante do Aimorés, lá em Ubá, é isso, né? Aimorés e Atlético, o Aimorés que subiu do módulo 2, né? Está estreando aí também na primeira divisão ou no módulo 1 do Campeonato Brasileiro. Tem Jornal do Tempo Esportes, narração de Pedro Abílio, reportagens do Vinícius Andrade e Lélio Gustavo nos comentários, não é isso, Lelinho? É isso. Domingo. Ele vai estar lá, firme e forte, fazendo a estreia do Galão. Vamos quebrar o galho aí domingo, né, Dimar? Tá. Lélio Gustavo nos comentários, ele quebra galho. Ô, humildade. Aqui. E aí, nesse aí dá pra gente ter um time? Esse tá mais difícil. Olha, montar o time. Essa pré-temporada, início de Mineiras, que não tá fácil pra gente. Né, assim, pra essa coisa. Mas nós vamos temos passar a lista relacionados, de relacionados, são 24 jogadores, e aí a maioria do Sub-20. Então os goleiros, Estevam, o Gabriel Delfim, que já estava integrado ao profissional, é o segundo goleiro, né, com a saída do Matheus Mendes. Então ele fica para... Deve ser o titular, né? Vai ser o titular. E ainda o Pedro Cobra, um garoto também muito promissor. Goleirão, viu? Goleirão. Esse Pedro Cobra? Foi muito bem na Copa São Paulo. Olha, muito bem. Pegou muito na Copa São Paulo. Os zagueiros, são apenas 3. Denilson, Dudu e Renan. Os laterais, pela esquerda, o Júlio César e o Pedro Oliveira, pela direita o Kaique e o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel é o Vitinho, tá? Muita gente às vezes pergunta. Não deve ser ele aqui. Isso. Né? Aí os meio-campistas, aí tá os volantes e os meias, né? O David Cauã, o Eric Índio, João Rafael, Zé Felipe, Cauã Guilherme, Paulo Vitor, Robert e Vitinho. Aí o Paulo Vitor, Robert e Vitinho, eles também já estavam integrados ao profissional. O Robert é aquele mesmo, que foi comprado do Atlético. O Vitinho e o Paulo Vitor, eles eram da categoria de base, mas já estavam integrados ao profissional. Também devem ser titulares. E o Índio aí, ó, é da Copa São Paulo também. Da Copa São Paulo. Foi um bom jogador na competição. E para completar os atacantes, Lucas Daniel, o Loubeck, Luiz Felipe, Pedro Ataíde e o Rayan. O Luiz Felipe, ele também não é das categorias de base, ele estava emprestado, retorna ao Atlético, inicia essa temporada e deve receber as chances no Campeonato Mineiro. O desfalque, Dimaro, dessa lista, um desfalque muito sentido, é do garoto Izep, uma das principais promessas das categorias de base do Atlético. O clube divulgou hoje que ele teve alterações nos exames cardíacos. Exames cardíacos, perfeito. E ele será reavaliado, passará por mais exames para averiguar melhor essa situação, mas foi cortado desse jogo e provavelmente desse início aí, né, da temporada do Galo. Aí a gente lamenta muito, né, Lélio? Porque obviamente a gente não tem mais informações, vamos aguardar os exames, mas outros jogadores já tiveram problemas, né? Eu não sei ainda o que é o dele, mas semelhantes e conseguiram seguir a carreira, né? Então é importantíssima essa preocupação do Atlético em relação a tudo isso. É por isso que os exames de pré-temporada são importantíssimos, né? Porque às vezes não detecta em um exame em um ano, mas pode aparecer uma coisa no outro ano. A gente sabe do cuidado que todo mundo tem hoje, né, em relação a tudo isso. É um garoto ainda, então, assim, toda a sorte do mundo para ele, né, Lélio? Opa, se Deus quiser, não há de ser nada. E aí a gente vai ver o Izep aí fazendo gols, eu criticando bastante quando precisar. Claro. Sabe? Então é isso que eu quero. E pô, eu tava numa expectativa de vê-lo em campo no domingo, de repente, agora à tarde, chega essa informação de que houve ali algumas alterações nos seus exames, né,
cardiológicos. Muito bem. E aí, então, vamos ver. Hoje, eu posso falar isso... É por isso que eu tô falando, né? Só não sou formado em medicina, ainda, né, Edmar? Mas ainda. Eu posso falar de carteirinha que com medicação, talvez nem haja necessidade de uma intervenção. Você vai fazer os exames ali complementares e pode ser que apenas com a medicação do dia a dia ele volte a estar apto para jogar futebol. Porque, afinal de contas, o que uma pessoa que sofre um infarto mais precisa de exercício físico também. Sim, entendeu? Sim. É verdade, né, Lélio Gustavo? Aqui. Mas e vale a gente lembrar também, acho, nesse momento, né, quando as coisas não eram ainda tão... Porque a medicina, ela evolui todos os dias, né? E se torna cada vez mais ciente aí, né, das questões, dos problemas e das soluções. A gente pode lembrar aqui tranquilamente do Coração Valente, né, Lélio? Que foi num exame feito, ele estava vindo para o Cruzeiro, né? O exame foi realizado aqui na Toca da Raposa pelo Ronaldo Nazaré, né? Os exames, obviamente, não foi o Dr. Ronaldo, né? Porque ele era o chefe médico e o Dr. Ronaldo é ortopedista. Exatamente. E aí aqui foi detectado o problema cardíaco dele, né? Ele voltou, ele era da Ponte do Guarani? Não lembro. Não, quando ele estava onde? Ele era do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, exatamente. E aí ele voltou a jogar e fez sua carreira normalmente, né? Isso, e com histórico de diabetes, né? Sim. E também cardíaco, ele voltou. E, se eu não me engano, numa edição de pontos corridos, ele continua sendo o jogador com o maior número de gols e por isso que ganhou o apelido de Coração Valente, né? Exatamente. Então foi assim. Então, a gente tem que acreditar muito nisso, toda a força para ele, para a família. Eu sei que é um susto, né? É um trabalho também psicológico para ser feito, né? Exatamente. Porque receber essa informação não é fácil para um garoto de 18 anos. É para ninguém, cara. Para ninguém. Para ninguém. Não é fácil, não. E, obviamente, tem o receio inicial. A gente tem que lembrar sempre que o futebol são atletas de ponta, né? O nível de exigência é muito grande. Então, né, o receio e tudo mais. Mas o atleta faz um trabalho muito bacana também com a psicologia no esporte, né? E, enfim, os companheiros e todo mundo são sempre uma força. E a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Isso. É isso aí, vamos torcer bastante, pedir a Deus para abençoar a vida do Izep, que não seja nada demais. Ô, Edmar, e eu posso falar o seguinte, você falou do lado psicológico, que vai afetar e afeta. Eu fiquei abalado, eu falei com você, Edmar, fiquei abalado uns 6 ou 7 meses. Sim. Depois e não sai da cabeça. E ainda, assim, já me recuperei bem, mas ainda eu falo a verdade, eu tenho um temor de voltar a tocar minha bateria, retomar a minha atividade na banda, né, para fazer muito barulho. Mas esse ano vai dar certo, se Deus quiser. Se Deus quiser, para todos nós, para ele, enfim, né? É isso aí. É isso que a gente pede sempre.